Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, senhora Cleia Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na Rua José Higino 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like, curtindo nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Em busca de maior segurança para todos, nossas atividades ainda seguem suspensas. Contamos com os irmãos que puderem ajudar com doações para que possamos manter nosso trabalho espiritual, social e custos de manutenção. Utilize as nossas contas oficiais abaixo e doe qualquer quantia. Fiquem bem e juntos venceremos. Obrigado. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, meu nome é Carlos Mauro. Eu sou médium e expositor da Sociedade Espírita Ramatiz e hoje vou abordar um tema que a maioria das pessoas não gosta de pensar sobre ele, pois causa um certo desconforto e tristeza. Vou falar sobre impermanência e imortalidade. Antes, convido todos para que permaneçam conosco após a abordagem do tema e, assim, se beneficiarão da irradiação dos passes sob o amparo dos amigos espirituais. Nós iniciamos uma jornada na infância, ganhando consciência de nós mesmos aos poucos, através das relações com o mundo que nos cerca. Todo ser vivo, instintivamente, tem dois propósitos principais: sobreviver e reproduzir. A maioria vive esses instintos sem uma consciência mais ampla, apenas atendendo a estas necessidades. Manter-se vivo é imprescindível para que se possa obter a realização dos desejos, do prazer, das conquistas e apenas aproveitar a vida. Desejamos a imortalidade, com a eternidade pela frente, e não pensamos sobre a impermanência. Durante boa parte da vida, não paramos para observar o que ocorre no mundo que nos cerca. No entanto, com a passagem dos anos, o declínio começa a se apresentar de forma mais clara. Neste momento, nós começamos a refletir sobre a vida, o passado, o futuro, a morte. O que fiz de minha vida? E agora, o que fazer com um futuro incerto? Avaliamos as frustrações e tristezas pelos insucessos e perdas que muitas vezes superam as alegrias. Começamos a dar conta de que as situações, os desejos, as conquistas materiais, as realizações, as relações entre as pessoas, o corpo, o tempo, o mundo, enfim, tudo é impermanente. Os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem terem vivido.
Por mais que tentemos eternizar situações, momentos, prazeres e alegrias, relações, etc., não conseguimos e tudo nos escapa. Percebemos que são castelos de areia que a água do mar desfaz após ondas sucessivas. E então, deparamos-nos com o corpo envelhecido, a perda dos entes queridos, os sucessos e insucessos da vida, as alegrias e tristezas, e vemos que nos aproximamos daquilo que sempre tentamos evitar, a morte. Embora saibamos que a morte nos espera em algum momento dessa nossa jornada, procuramos não pensar nela. Claro que eu vou morrer, mas não hoje, ou pelo menos num futuro próximo. A morte é empurrada para um futuro distante e incerto, longe o bastante, para não parecer ameaçadora e não influenciar a maneira como vivemos. Será que essa ideia é boa? Por trazermos o instinto primitivo da manutenção da vida, como citei antes, não refletimos sobre ela e somos educados a temê-la. As religiões prometem uma vida após a morte, mas criam mais problemas do que consolam a mente e o coração aflito. No cristianismo unicista, a alma após uma única vida material vai para um céu de beatitudes, praticamente inatingível, ou para um inferno de sofrimentos eternos. Isso cria mais medos e repulsa à morte, e faz com que os fiéis alimentem o pavor e a culpa por seus pecados. Alimentam o desespero e a esperança de perdões extemporâneos, escapando de seus destinos, construídos por eles mesmos. As religiões não espiritualizam os seres humanos. As religiões, em vez de construírem pontes que liguem os homens a Deus, constroem muros que separam os homens de Deus e entre si. Já os materialistas temem a morte por causa da cessação ou perda do gozo dos bens e prazeres da matéria. Não temem o inferno das religiões, pois acreditam que nada há após a passagem. Com isso, vivem uma vida voltada apenas às conquistas materiais e à satisfação dos desejos, sem quaisquer preocupações com valores espirituais. Mas o que acontecerá de fato? Existe vida após a morte ou é isso uma ilusão para nos consolar? Vamos nos servir da natureza do mundo que nos cerca e observar como as coisas ocorrem. Vamos nos basear no princípio hermético da correspondência, que preconiza, abre aspas, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, fecha aspas. Ou seja, o microcosmo é análogo ao macrocosmo. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. Ao estudar o átomo, ele entende o universo. Todos os dias, acordamos pela manhã, retomando a consciência de que existimos e vivemos um dia de desejos e realizações. Ao final do dia, nos deitamos e dormimos, perdendo temporariamente a consciência do mundo físico que nos cerca. Ensaiamos a morte todas as noites. Este ciclo se repete dia após dia, sem que nos cause o medo de dormir. De certa forma, temos a certeza de que teremos sempre o dia seguinte para realizar o que não fizemos ontem e satisfazer o desejo de novas conquistas, sejam elas quais forem. É um dos inúmeros ciclos que se repetem e ninguém dorme pensando que o sol não estará no céu no dia seguinte. Agora, observemos as estações da natureza. É um outro ciclo natural que se repete. Todos os anos, em datas previstas, o despertar das plantas e flores se reinicia na primavera. Daí frutificam e atingem o auge no verão. Depois, começam a enfraquecer. No outono, perdendo o viço e a força. Parecem morrer no inverno, quando os galhos secam. Na verdade,
não ocorre a morte, o fim definitivo, mas tão somente uma hibernação. A planta está viva, mas sem qualquer manifestação no mundo acima do solo. Eis que, ao recomeçar a primavera, o ciclo reinicia e começam a surgir os brotos, as folhas, o verde volta a tomar conta e novo ciclo de surgimento, crescimento, clímax, reprodução, enfraquecimento, envelhecimento e reclusão se cumpre. Ora, onde estava aquilo que dava vida à planta durante o inverno? A energia da vida estava justamente na parte não visível, não iluminada pelo sol abaixo do solo, ou seja, no mundo oculto. Podemos comparar e perceber que a planta teve uma ação exterior durante um tempo e uma ação interior durante o restante, até recomeçar, isso sucessivamente. Agora observemos as estrelas. Uma estrela nasce do acúmulo de poeira cósmica em torno de um ponto, que a gravidade, com o passar dos bilhões de anos, faz surgir, crescer, acender e iniciar a irradiação de luz e calor. A estrela vive a sua gestação na primavera cósmica. Para iluminar os planetas, viverá muitos bilhões de anos, até atingir seu auge durante o verão cósmico. Queimado o combustível que a alimentava de energia, ela irá enfraquecer e se apagar, de diversas formas, vivenciando o outono cósmico. Até que ela se desintegre ou se transforme, deixando de ocupar o espaço-tempo, encerrando o seu ciclo no inverno cósmico. No taoísmo, temos a representação deste ciclo da vida e da natureza no símbolo do Tai Chi, onde Yang e Yin se alternam indefinidamente, obedecendo a outros dois princípios herméticos, o da polaridade e o do ritmo. Pergunto, por que seria diferente com os seres vivos? O ser humano renasce após um tempo de gestação e vive sua infância no despertamento de suas potencialidades durante a primavera da vida. É o início de sua fase Yang. Se torna um jovem, depois adulto, atingindo o auge de sua vitalidade e capacidade de ação no verão da vida. É o clímax de sua extrospecção, sua fase ativa ou Yang. O desgaste do corpo o empurra para a velhice, com o decaimento de suas forças, capacidades e levando-o a mais introspecção, ou seja, é o declínio do Yang e o crescimento do Yin, é o outono da vida. Até que chega o momento do desligamento das formas físicas e ele morre, vivenciando o inverno da vida, clímax da introspecção, da fase Yin. Durante este tempo, a consciência estará se manifestando no plano espiritual, aguardando o reinício no plano material. Portanto, a morte não é o fim da vida, mas tão somente a libertação das formas impermanentes temporárias. O corpo físico é apenas uma roupagem, um veículo de manifestação da consciência ou espírito no mundo material. Agora, podemos entender que a impermanência das formas que o espírito se serve em seu aprendizado, todas são impermanentes. Sofrerão transformações e desaparecerão, como tudo no cosmos. Imortal é a essência, a consciência, o espírito, que sobrevive sempre e prossegue sua ascensão cósmica. Vamos citar agora um versículo do Bhagavad Gita, a sublime canção que está inserida no Mahabharata, a epopeia hindu. Krishna, conversando com Arjuna, fala-lhe: inevitável é a morte para os que nascem. O renascimento é inevitável para os que morrem. Portanto, não sofra pelo que é inevitável. Os universos materiais são cenários temporários para a encenação da peça, a peça chamada vida.
Os atores, nós, espíritos imortais, nos servimos dos cenários que sempre mudarão e interpretamos inúmeros personagens, as inúmeras personalidades. Toda forma é um castelo de areia que será desfeito, retendo o seu criador, o espírito, apenas a ideia, as experiências e o aprendizado auferido. Isso se aplica também aos aspectos psicológicos e de nossos relacionamentos. Os maiores prazeres mundanos são contaminados por insatisfação. Quando esses prazeres acabam, ficamos nos sentindo insatisfeitos e descontentes. Mesmo assim, tendemos a nos agarrar aos prazeres da vida, ignorando a natureza transitória, impermanente. Vivemos intensamente os momentos e relacionamentos como se fossem únicos, que fossem durar pela eternidade. Lembram-se das juras de amor eterno? Isso gera apego e traz sofrimentos, seja com o rompimento da relação ou com a morte da pessoa amada. Observe que os relacionamentos também seguem o mesmo ciclo já descrito, ou seja, nascem simples, crescem durante a primavera emocional, onde despertam fortes interesses entre as partes. Ficam bem intensos durante o verão emocional, onde a alegria e a nutrição de sentimentos satisfazem a todos. Há muitas experiências ainda a compartilhar. Existem histórias novas e planos de realização em comum. Com o tempo, a troca de experiências diminui e não há mais novas histórias, pois tornam-se repetidas. As trocas cessam. Com isso, laços vão se afrouxando e o interesse diminui, passando a vivenciarem o outono emocional. Até que os laços se rompem pelo afastamento natural entre as pessoas. É o inverno emocional. Tudo que existe está destinado ao nascimento, ao crescimento, ao declínio, à morte e ao renascimento. A verdade é que assim que duas pessoas se encontrem, a separação é inevitável, por mais que dure a relação. Isso pode ser explicado, mais uma vez, pela observação da natureza. A energia que tudo vivifica, dirigida pela intenção, se degrada e perde a capacidade de nutrir ou produzir algo. É a segunda lei da termodinâmica. Para que possa novamente alimentar ou produzir algo, faz-se necessária a intervenção de uma intenção criadora, que dê nova capacidade e organização a esta energia. No cosmos, a intenção criadora é a consciência cósmica que chamamos de Deus. No homem, é o seu espírito imortal. Mais uma vez, cito Hermes. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. De tudo que falei vem a base lógica da necessidade da reencarnação do espírito para a continuidade de sua evolução. Vou me servir novamente do Bhagavad Gita, no capítulo 2, versículo 18. Perecíveis são os corpos, estes templos do espírito. Eterna, indestrutível e infinita é a alma que neles habita. Outro versículo, agora, o 22. Assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Uma vez que a consciência não morre e ela foi criada para evoluir, há necessidade de novas experiências. Não se vive uma só vez na matéria e como a forma é impermanente, há necessidade de construção de novas formas. Por isso o espírito imortal renasce em um novo corpo físico para mais um ciclo da vida. Exatamente como a natureza, as estrelas, as galáxias e os universos. Big Bang, o surgimento. Big Crunch, o encolhimento. E novo Big Bang se sucede. Isso deveria ser um grande alento aos corações dos fiéis e ateus, pois a possibilidade de viver novamente faculta a oportunidade
de realizar o que não foi possível em uma única vida. Reencontrar pessoas amadas, usufruir de alegrias e prazeres saudáveis e também reparar os erros e reatar os laços rompidos pelos desentendimentos. Quantos, ao final da existência material, se arrependem e gostariam de ter uma nova oportunidade para realizar aquilo que não conseguiu e reparar o mal feito? Quantos pais e filhos gostariam de pedir e dar mútuo perdão antes de morrerem? Qual mãe se sentiria feliz num céu de beatitudes se seu filho fosse condenado a um inferno eterno? Certamente ela abandonaria o céu e iria ficar com seu filho no inferno e tentar auxiliá-lo. Portanto, se erramos na construção do nosso destino, a reencarnação nos concede a nova folha em branco para começarmos a reescrever a nossa história. A impermanência é sabedoria divina, pois permite a renovação das formas desgastadas, e a imortalidade é a essência da vida. Nós somos viajantes no cosmos. Isso me lembra uma rápida história. Um turista viajava por Israel e soube da existência de um grande filósofo, um sábio judeu, que vivia afastado na floresta. Dirigiu-se para lá para ver quem era e aprender alguma coisa. Quando conseguiu localizar, viu que o homem morava da maneira mais simples possível. Não tinha nada. Uma mesa tosca, uma cadeira, alguns livros, algumas panelas, algumas roupas. E surpreso, ele pergunta ao sábio: onde estão as suas coisas? E o sábio calmamente levanta os olhos e diz a ele: onde estão as suas? E o turista surpreso diz: ora, estão na minha casa. Eu estou aqui só de passagem. O sábio sorri e diz: eu também estou só de passagem. A impermanência vem nos provar que não devemos cultivar o apego às formas temporárias e transitórias, nem às pessoas. Tudo passa na vida. Nós devemos aprender a extrair o melhor de cada momento, não só em benefício próprio, mas em benefício de toda a humanidade, pois que nós todos somos um só. É importante pensarmos sobre isso enquanto ainda temos um tempo. Antes que seja tarde, Deus nos concede dois imensos e valiosos tesouros: saúde e tempo. A saúde para realizarmos aquilo que devemos e podemos. Sem ela, fica muito difícil. E o tempo, imprescindível para construirmos as realizações. Não podemos desperdiçar nenhum dos dois, apegados a coisas que permanentemente serão destruídas. Agora, vamos nos preparar para recebermos os benefícios das irradiações dos passes sob o amparo da espiritualidade maior. Que a luz e a paz envolvam os nossos corações e as nossas mentes. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia.
Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho em suas redes sociais. Muita luz e até a nossa próxima palestra.